Falar um pouquinho das correições. O artigo 77 do Código de Organização Judiciária vai nos falar em relação a correições ordinárias e extraordinárias, dizendo o seguinte: as correições ordinárias ou periódicas competem aos juízes nas respectivas comarcas ou varas, inclusive naquelas em que exercem substituição, para mostrar que o juiz exerce sobre a vara que está vinculado uma correição permanente, uma correição integral. Não esqueçam que o corregedor geral também tem por obrigação realizar a correição anualmente em pelo menos 50% das comarcas. E aí se segue. O juiz corregedor permanente, anualmente, realizará correição ordinária nos distritos de sua comarca. Aí já se fala em distrito da comarca, enviando o relatório à Corregedoria Geral de Justiça no período de 5 dias. E isso, meus caros amigos, lembrando, independentemente daquela correição anual que o Corregedor Geral de Justiça elabora ou realiza em pelo menos 50% das comarcas. Pois bem, e chegamos à questão 14. A questão 14, então, nos diz: marque a alternativa correta de acordo com o Código de Organização Judiciária de Rondônia. A letra A vai nos dizer: as sessões do Tribunal de Justiça e as audiências de primeiro grau serão reservadas em regra. Falso. Nós já vimos que em regra elas são públicas. Elas só serão reservadas se houver determinação da lei ou interesse da administração da justiça nesse caso. B. As sessões e as audiências realizar-se-ão no prédio do tribunal e do fórum, respectivamente, em qualquer hipótese. O problema, meus caros amigos, é essa história de qualquer hipótese, porque o artigo 65 nos fala salvas exceções legais e a conveniência da justiça. Então, se é salvas exceções legais e a conveniência da justiça, porque não há aqui em qualquer hipótese. É a situação que se observa. C. Por conveniência da formação moral e psíquica do menor de idade, poderá o juiz impedir a sua permanência em determinadas audiências. É a resposta certa, a letra C, com base no artigo 66 do Código de Organização Judiciária. Se o juiz entender que continuar naquela audiência vai afetar de forma grave o menor, ele pode determinar que não se participe da audiência, ou seja, impedir a sua permanência em determinadas audiências. D. O presidente do tribunal, diz a letra D, fará publicar semestralmente no órgão oficial dados estatísticos dos trabalhos da corte no semestre anterior, dele constando nominalmente o número de votos e decisões de cada um dos membros, cada um de seus membros proferir como relator, o número de feitos distribuídos, pedidos de vista e conclusões para julgamento, despachos ou lavraturas de acórdãos, constando a data da respectiva conclusão. O erro, nós já vimos, é afirmar que seria semestralmente, quando na verdade esse relatório é mensal, tá? Com base no próprio artigo 69. Então, o presidente do tribunal fará publicar não semestralmente, mas sim mensalmente, tá? E a letra E, o juiz corregedor permanente, anualmente realizará correção ordinária nos distritos de sua comarca, enviando o relatório à Corregedoria Geral da Justiça no prazo de 10 dias. Não são 10, na verdade são 5 dias, conforme se verifica do artigo 77, parágrafo único do Código de Organização Judiciária. Bom, então a resposta certa, a letra C. Agora, meus caros, falta uma questão sobre o Código de Organização Judiciária e nós vamos aproveitar e falar da divisão judiciária estadual.
O artigo 81 começa nos dizendo: o território do estado de Rondônia constitui circunscrição judiciária única. Então, quando nós falamos do estado, nós estamos falando aí de uma circunscrição judiciária única. Aí segue: dividido para efeito de administração da justiça em seções, comarcas e distritos judiciários. Aí, pela lógica, porque ele fala seção, comarca e distrito, pela lógica, a seção é formada por várias comarcas. Porque senão a divisão não seria dessa maneira. Por isso ele diz: cada seção judiciária constituir-se-á de uma ou mais comarcas, sempre em área contínua, e terá como sede a comarca principal. Tá? Em relação, nesse ponto, às comarcas, nós vamos ter que cada comarca constituir-se-á de um ou mais municípios, formando área contínua, compreendendo uma ou mais varas, e a sede da comarca será a do município que lhe der o nome. Então, essa é a regra acerca da comarca. Agora, é lógico que quando se tem, né, uma vara, um juizado ou uma comarca de vara única, aí nós também teremos, né, a atribuição de um juiz de direito titular e respectivos serviços auxiliares. Isso para cada vara, juizado e comarca de primeira entrância, que eu chamo de comarca de entrância inicial, nessa norma aqui estabelecidas. De qualquer maneira, o distrito judiciário já é a subdivisão da comarca. O distrito judiciário é criado por resolução do Tribunal de Justiça, sendo que, para a criação do distrito judiciário, não necessariamente deverá existir um distrito dentro daquele município. Caberá ao Tribunal de Justiça identificar, quando for o caso de se subdividir determinada comarca em distrito. Daí se afirma, no artigo 82, de que maneira são classificadas as comarcas, em que nós temos: as comarcas serão classificadas pelos seguintes critérios, e nós observamos o número de habitantes e eleitores, lógico, a receita tributária, o movimento forense e a situação geográfica. Número de habitantes e eleitores, receita tributária, movimento forense e situação geográfica. Tá? Para a criação de vara, observar-se o aumento do movimento forense. E vamos para observar quais são os requisitos essenciais para a criação e instalação de comarca. Isso é um assunto que cai com uma certa regularidade, agora é um assunto bastante decoreba. Quando nós temos o seguinte: são requisitos essenciais para a criação e instalação de comarca. População mínima de 10 mil habitantes no município que sediará a comarca. Então, você tem para a criação da comarca. 2. A arrecadação anual de tributos estaduais não inferiores a 500 vezes a média do salário mínimo vigente. Vejam só. E nós temos 3. Prédios públicos com capacidade e condições para instalação do fórum, cadeia pública, alojamento do destacamento policial e residências oficiais para juiz e promotor. Mínimo de 4 mil eleitores inscritos. Por isso é que nós vimos no artigo 82 que se leva em consideração o número de habitantes, mas não só o número de habitantes, também o número de eleitores. O volume de serviço forense comprovado pelo juiz da comarca a que pertence o município, com mínimo de 300 processos ajuizados no ano anterior. Lógico que esses requisitos são comprovados através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, mediante o levantamento da Corregedoria Geral de Justiça, como nos diz a própria norma. De fato, também vale ressaltar no parágrafo 2º que é o município interessado na elevação da comarca que concorrerá com meios próprios para oferecer condições de instalação. Nos diz aqui o artigo 83, parágrafo 2º. Bom, nesse ponto, nós vamos observar, pois diz a norma que a comarca será instalada em data fixada pelo Tribunal de Justiça em sessão solene
presidida pelo seu presidente, que é quem representa o Poder Judiciário Estadual, ou desembargador que seja destinado, né, ou melhor, designado para este ato. Vale dizer também, meus caros amigos, que no artigo 85 nós temos quais são os requisitos mínimos, porque nós vimos anteriormente os requisitos para a criação de comarca. O artigo 85 nos fala os requisitos mínimos para a elevação de comarca. Então temos população mínima de 25 mil habitantes na comarca. Começamos assim. Arrecadação de tributos estaduais não inferior a 2.000 vezes a média do salário mínimo vigente. Lá era 500 vezes, né? Aqui 2.000 vezes. E a população mínima lá era de 10 mil, aqui é de 25 mil. Movimento forense de número não inferior a 800 processos em andamento, levantados pela Corregedoria Geral de Justiça. Mínimo de 8.000 eleitores. Com isso, nós acabaríamos tendo a situação da elevação da comarca. A comarca aqui já existe, mas nós teríamos a elevação da comarca à segunda entrância. Segundo nos diz o artigo 87, a perda dos requisitos de número de habitantes, receita tributária, número de eleitores do movimento forense, poderá, isso não é necessário, mas poderá determinar o rebaixamento ou a extinção da comarca. Finalizamos dizendo, em relação ao distrito judiciário, que para a criação do distrito judiciário com a subdivisão da comarca, não necessariamente deverá existir distrito administrativo, pois vários municípios possuem distritos administrativos criados. Aqui, meus amigos, para a criação de um distrito judiciário, não há necessidade de um distrito administrativo. Por isso, nós vamos ter o seguinte, artigo 88. A criação de distrito judiciário dar-se-á por resolução do Tribunal de Justiça, que independerá da existência de distrito administrativo. Então, a resolução do TJ que cria, nós já falamos sobre isso agora, não há necessidade de existir, nós até também citamos esse ponto, um distrito administrativo para que o distrito judiciário seja criado. E é evidente que se o distrito é uma subdivisão da comarca, nós teremos a divisão da comarca em tantos distritos quanto necessário a boa administração da justiça. Dito isso, passamos à questão número 15, a última questão sobre o Código de Organização Judiciária do Estado de Rondônia, que nos pede para marcarmos a incorreta. Então, nós temos marca a alternativa incorreta de acordo com o Código de Organização Judiciária de Rondônia. O território do Estado de Rondônia constitui circunscrição judiciária única, dividido para efeito da administração da justiça em seções, comarcas e distritos judiciários. Isso daqui é verdadeiro, com base no artigo 81, mas nós devemos marcar incorreta, porque é o que nos pede a questão. B. É requisito para a criação e instalação de comarca a população mínima de 10 mil habitantes no município que sediará a comarca, verdadeiro também. Esse é o artigo 83. Lembrando que se o problema for não criar a comarca, mas elevá-la da primeira para a segunda entrância, será necessário pelo menos 25 mil habitantes, 10 mil para a criação da comarca. Se o município interessado na elevação à comarca concorrerá com meios próprios para oferecer condições de instalação. Nesse caso, meus caros amigos, também a afirmativa está correta, o artigo 83, parágrafo 2º. A perda de requisitos de número de habitantes, receita tributária, número de eleitores e movimento forense poderá determinar o rebaixamento ou extinção da comarca, verdadeiro também. E a letra E, que obviamente é a falsa. A criação de distrito judiciário dar-se-á por resolução do Tribunal de Justiça, que dependerá da existência de distrito administrativo. Isso é falso, pois nós já vimos que não dependerá da existência de distrito administrativo. Então, meus caros amigos, esses daqui, da Tavinha, são os pontos que consideramos principais no Código de Organização Judiciária. Não significa que outros pontos não vão ser cobrados, não é isso. Você pode cobrar até mesmo a quantidade de varas em determinada comarca, porque o Código de Organização Judiciária nos traz isso.
Mas eu acredito que a cobrança ficará dentro aqui do que nós vimos, mas, por favor, não deixem de estudar tudo com ênfase ao que nós aqui observamos. Pois bem, agora nós vamos para uma lei complementar, que é a Lei Complementar 68. A Lei Complementar 68, ela vai acabar nos trazendo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia. Então, é a norma que irá reger. Ah, João, mas peraí, não tem a outra norma, aquela que fala, né, dos planos de cargos, remunerações, né, carreiras do Poder Judiciário? Tem, mas se aplica também a Lei Complementar 68, que eu posso dizer é a lei base. Pois bem, então falando dessa lei, eu vou começar dizendo o seguinte, uma introdução rapidinha ao conceito de agentes públicos, porque isso daqui vai ser muito importante. Agente público é o nome que se dá a toda pessoa física. Pessoa física essa que presta atividade própria de Estado. Então, se determinada pessoa presta atividade própria de Estado, nós temos aí o agente público. Só que agente público é um conceito que se constitui um gênero e, portanto, é subdividido em algumas espécies. Quando nós falamos de agentes públicos, nós estamos falando de agentes políticos, de militares, de terceiros em colaboração com o poder público e de servidores estatais. E quando nós falamos principalmente dos servidores estatais, nós já estamos falando de agentes públicos que têm um vínculo profissional com a administração pública. Se o vínculo é profissional, significa que a atividade é remunerada. Por isso, a própria Lei Complementar 68 vai nos dizer que é proibida a prestação de serviços gratuitos através de cargo público na forma da lei. Nessa situação, esses servidores estatais são remunerados e são considerados como servidores estatais os servidores temporários, os servidores seletistas e os servidores estatutários. Os temporários são aqueles convocados para atender a situação excepcional e temporária. Os seletistas são aqueles vinculados a pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração. São regidos pelo direito do trabalho e, portanto, pela consolidação das leis do trabalho. Mas quando nós falamos dos estatutários, nós estamos falando daqueles servidores que, estando vinculados à pessoa jurídica de direito público, acabam tendo o regramento previsto numa lei denominada Estatuto, e que é uma lei de direito administrativo. Por isso, cada entidade federativa vai possuir competência para a criação de seu próprio estatuto. Foi o que fez o Estado de Rondônia, que acabou trazendo o estatuto na Lei Complementar 68. E essa Lei Complementar 68 que nós aqui começamos a observar e que vai repetir na realidade, no artigo 1º, isso tudo que nós acabamos de observar. Essa lei complementar institui, diz ela, o regime jurídico dos servidores públicos civis, o que significa que essa norma não se aplica a militares, do Estado de Rondônia, de suas autarquias e das fundações públicas estaduais. Isso significa que o âmbito de aplicação é o Estado de Rondônia. Por outro lado, não se aplica a qualquer servidor vinculado à administração pública de Rondônia, mas apenas aqueles vinculados à administração pública através de pessoas jurídicas de direito público. É o que vai acontecer com o próprio Estado de Rondônia, com as autarquias e com as fundações públicas estaduais. Mas é evidente que, falando isso, essa norma não se aplica apenas ao Poder Executivo. Lembrem-se, o Estado não se constitui apenas em Executivo. Isso significa que essa norma também vai ser aplicada aos servidores do Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Contas, do Poder Legislativo. Agora,
Vejam, meus caros amigos, o que nós vamos observar nesse ponto, em que se tem o seguinte: para que seja a pessoa considerada servidor estatutário, é necessário que ela ocupe um cargo público. Então, por conta disso, vamos ao artigo 2º. As disposições desta lei complementar são aplicáveis no que couber aos servidores da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público do Estado de Rondônia. Por equívoco, pessoal, veio aqui nesse material um conjunto de regras que estão revogadas, mas vocês vão detectar isso fácil. Na verdade, acabou dando mais trabalho para fazer o material, mas é só vocês observarem, quando está aqui riscado, está revogado, para vocês ficarem bem tranquilos nesse sentido, porque o PDF que foi para vocês também vai nesse sentido, que é da forma que se encontra, né, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Então, você já sabe, está riscadinho aí, é porque está revogado e a norma aqui está atualizada para vocês. Como nós já falamos, para que se tenha um servidor estatutário, é necessário que esse servidor estatutário ocupe um cargo público. Mas nós precisamos ter em mente o que é que se considera como cargo público. Nós podemos dizer o seguinte: cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades criado e extinto por lei, com número certo, denominação própria. Então, cada cargo tem uma identidade e seus ocupantes são remunerados, até mesmo porque o vínculo deles é um vínculo profissional, e eles são remunerados pelos cofres públicos, porque não se haveria de pensar servidores estatutários remunerados pela iniciativa privada. É esse o conjunto de cargo público. Para que se tenha nessas circunstâncias, o cargo, é necessário que a pessoa ou ocupe um cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, ou então que ela tenha sido aprovada em concurso público. Não importa se o cargo é efetivo ou em comissão. Todo aquele que ocupa cargo público é servidor estatutário, pois para ser regido pela Lei Complementar 68 é necessário que a pessoa tenha o cargo público. Meus caros amigos, dito isso, nós vamos observar o artigo 6º, que vai dizer: é vedado atribuir ao servidor outros serviços além dos inerentes ao cargo de que seja titular, salvo quando designado para o cargo de comissão, para o exercício de cargo em comissão, função gratificada ou para integrar comissões ou grupos de trabalho. O que é que isso significa? Que se o cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades criado e extinto por lei, isso significa que eu não posso impor àquele servidor que exerça um serviço diferente daquele que a lei dispõe. Então, por conta disso é que se verifica o artigo 6º. De outro lado, meus caros amigos, nós vamos perceber que se o vínculo do servidor com o Estado de Rondônia é um vínculo profissional, esse servidor deve ser remunerado. Por isso nós chamamos a atenção. Esse servidor é remunerado pelos cofres públicos. E é o artigo 7º da norma que vai nos dizer que é proibida a prestação de serviços gratuitos através de cargo público, salvo nas situações previstas em lei. Tá? Tudo isso porque o vínculo é um vínculo profissional. Dito isso, nós podemos fazer a questão de número 16, que vai nos mostrar o seguinte: de acordo com a Lei Complementar 68 do Estado de Rondônia, marca a alternativa correta. Nós vamos ter a letra A, que vai nos dizer as disposições da Lei Complementar 68 são aplicadas apenas, deixa eu colocar aqui uma canetinha, são aplicadas apenas aos servidores do Poder Executivo Estadual. Foi o artigo 2º,
quando nós vimos que ela é aplicada aos servidores do Estado de Rondônia, não importam se são do Judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas ou do Poder Legislativo. Portanto, a letra A está errada. B, para efeitos da Lei Complementar 68, servidor é a pessoa investida regularmente em emprego público. Falso. O servidor estatutário ocupa cargo e não emprego público. Mas, João, e quem ocupa emprego público? Bem, o emprego público é ocupado pelo servidor seletista. E o servidor seletista ocupa emprego público porque está regido pelo direito do trabalho e pela consolidação das leis do trabalho. Ser cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente cometíveis a um servidor, com denominação própria, quantidade certa, prevista em lei e pagamento pelos cofres públicos, de provimento em caráter efetivo ou em comissão. É a resposta certa, essa letra C. Essa questão também está bem tranquila, mas é necessário se entender o que é que vai ser trazido aqui enquanto o conceito de cargo público. Nós ainda então vamos verificar a letra D, os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento apenas em caráter efetivo. Falso. Nós já vimos que não é servidor estatutário apenas quem tem cargo efetivo, não. Quem tem cargo em comissão também é servidor estatutário. Nesse caso, o erro é apenas porque nós devemos entender que considera-se cargo público aquele conjunto de atribuições e responsabilidades para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Lembrando que os cargos de provimento em comissão são aqueles de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. E a letra E, é permitida, nos termos da Lei 68, a prestação de serviços gratuitos através de cargo público. Está completamente errado. A norma fala que é vedada, é proibida a prestação desses serviços gratuitos através de cargo público. Por isso, meus caros amigos, resposta certa, como nós já observamos, a letra C. Pois bem, agora vamos dizer o seguinte: para que uma pessoa seja investida em cargo público, investidura é o nome que se dá à relação jurídica entre o servidor estatutário e a administração pública, é necessário que ela tenha certos requisitos. Esses requisitos estão apontados no artigo 8º, que está aí para vocês. Nós temos que são requisitos básicos, o que significa que outros requisitos, desde que previstos em lei, podem vir a ser exigidos. Agora, desde que previstos em lei. O próprio Supremo Tribunal Federal possui uma súmula vinculante, que é a número 44, afirmando que o exame psicotécnico só é possível quando estiver exigido em lei, porque outros requisitos devem ser trazidos em lei. Mas os requisitos básicos são a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, o que significa que a pessoa não pode estar submetida a nenhuma das causas de perda ou suspensão de direitos políticos nos termos do artigo 15 da Constituição, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, a aptidão física e mental comprovada em inspeção médica, a habilitação em concurso público, salvo quando se tratar de cargos para os quais a lei assim não o exija. Tá? Então, é a situação. Cargos para os quais a lei não exige são cargos de provimento em comissão. Mas nós falamos que a investidura é o nome que se dá à relação jurídica entre o servidor estatutário e a administração. Nós devemos recordar que não se pode confundir investidura com provimento. Provimento é o ato administrativo que cria ou que modifica a relação de investidura. Então, não se pode confundir um com o outro. São 7 as hipóteses de provimento. Todas elas verificadas no artigo 11, que diz: são formas de provimento de cargo público, onde se verifica
nomeação, que é a única forma de provimento originária. Tá? Então, isso significa que para nomeação, não necessariamente eu tenho um anterior vínculo com o cargo ou com a carreira. A promoção, a readaptação, a reintegração, o aproveitamento, a reintegração. Tem duas reintegrações aqui. O aproveitamento, a reintegração e a recondução. Ela tem das duas, ela traz duas reintegrações aqui. Eu acredito que uma delas, do inciso 4º, na verdade, não é reintegração não, foi um erro deles, deve ser reversão aqui estabelecido, com certeza. Tá? Então esse inciso 4º, o que eu trouxe aqui, tá, gente, tá na lei. Mas esse inciso 4º, com certeza, não é reintegração, é reversão. Eles dobraram aqui reintegração de forma equivocada. É reintegração. Agora, é evidente que para a primeira investidura em cargo efetivo, há necessidade da aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Mas nós falaremos melhor disso no próximo bloco. Pequena pausa, nos vemos em breve.